Bom dia, sexto ano. E aí, como estão? A prof quer começar hoje com vocês a ler um pouquinho sobre a regra geral de concordância nominal aqui na página 40, que a gente acabou fazendo o exercício 34, tá? E não lemos essa regra geral aqui, tá? Então eu vou ler essa regra geral com vocês e aí a gente vai ver o uso das aspas, tá bom? Bom, na língua portuguesa, a regra geral, no entanto, não se aplica quando há dois ou mais substantivos. Então, quando a gente está falando de dois ou mais substantivos, como que vai ficar essa concordância, tá? Aos quais se ligam a um adjetivo. Olha só, nesse caso é necessário observar primeiro a ordem das palavras. O que vem primeiro? O adjetivo? Não, vem o substantivo. Não, o adjetivo vem depois. Então, a gente tem que observar essa ordem. Um adjetivo antes de dois substantivos, de dois ou mais substantivos, o adjetivo deverá concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, percebam, se eu tenho o adjetivo antes de dois substantivos, tá? Esse adjetivo vai concordar com o que está mais próximo, certo? Então, olha lá, corajoso, pensamento e decisões. Então, eu tenho o adjetivo corajoso está antes de pensamento e decisões. Com quem que ele vai concordar? Com o substantivo que está mais próximo, pensamento, tá bom? Agora, se eu tenho um adjetivo após dois substantivos, agora eu tenho o substantivo aqui e o adjetivo aqui, tá? O adjetivo poderá concordar em gênero e número com o mais próximo, então ele pode concordar com o mais próximo, ou ele concorda com os dois substantivos, por ser dois, então ele vai ficar no plural. Então, vejam lá, pensamento e decisões corajosas. Concordei com os dois. Concordei com decisões, tá? Ou eu posso dizer pensamento e decisões corajosos, que daí eu concordo com os dois, tá? Na língua portuguesa, se houver substantivos masculinos e femininos juntos, o plural sempre é masculino. Então, se eu tiver um masculino e um feminino junto, eu vou concordar sempre com o masculino, tá? Então, meninos e meninas corajosos, tá certo? Então, só para esclarecer um pouquinho mais sobre a concordância nominal de substantivos com adjetivos, tá bom? Bom, então vamos lá para o uso das aspas, tá? Na notícia sobre o robô Sofia é empregado em algumas passagens um sinal de pontuação chamado de aspas. Leia com atenção os trechos e faça o que se pede. Um garçom é um farmacêutico com um inventário limitado, brincou Sofia. Robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência artificial, que também tem em seus catálogos androides mais simples e acessíveis para o consumidor. É realmente apaixonante, talvez um pouco horrível, porque pode mudar o mundo, mas se conseguirmos os algoritmos junto com o hardware necessário, então o robô como Sofia podem se tornar nossos amigos, afirmou Hanson. O que os trechos entre aspas têm em comum? Então, todos eles sinalizam a transcrição fiel da fala do entrevistado, certo? Então, sempre que você vai transcrever a fala de uma pessoa, você vai colocar entre aspas, tá certo? Letra B. As aspas que acompanham a palavra sonha no título da notícia indicam
que ela não está sendo usada em seu sentido mais habitual. Assinale o trecho em que as aspas são usadas pelo mesmo motivo, tá? Então, olha só, às vezes a gente coloca uma aspas numa palavra que ela não está no seu sentido mais habitual. Por exemplo, em expressões populares e regionalismos, né? A gente usa aspas. Então, olha aqui, em qual dessas três parágrafos nós vamos ter o mesmo motivo pelo qual foi usado o sonha. A ampla variedade de suas mudanças de expressão, a capacidade de interagir, respondendo perguntas e o tato hiperrealista de sua pele transformaram Sofia na estrela de uma conferência mundial sobre inteligência artificial organizada pela União Internacional das Telecomunicações. Robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência. Aqui é uma fala. Nunca vi O Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme, respondeu Sofia. Então, qual das três frases que é usada aspas da mesma maneira que foi usado em sonha? Ali onde tem pele, né? Por quê? Porque pele não é como a pele humana, é uma pele, né? A pele do robô. Então, é na afirmação 1. Questão 36. Sabendo que títulos de capítulos de livros, poemas, crônicas, reportagens podem ser apresentados entre aspas, escreva uma frase citando um título. Então, por exemplo, achei muito interessante Dom Quixote. Então, aí você coloca o título desse livro entre aspas, tá certo? Achei muito interessante o livro Dom Quixote. Aqui nós temos uma dica, ó. Se a citação estiver inteira entre aspas, o ponto final fica dentro da aspas, tá? Caso contrário, o ponto vai depois da aspas. Aspas simples são empregadas para marcar trechos que estejam entre aspas. Então aqui, ó, nessa frase 3, por exemplo, tá? O exterminador do futuro, ele tá dentro já de uma aspas. Então aí eu só uso aspas simples, tá? Porque é para indicar o nome do filme aí, tá? Bom, aí vocês vão lá pro caderno de atividades. Deixa eu dizer a página agora. Eu acho que é pontuação expressiva, 28, deixa eu ver. Vocês vão lá para a página 28, tá? Do caderno de atividades, onde vai falar sobre pontuação expressiva, tá? Aqui, nessa página, não fala somente sobre aspas. Aqui fala sobre reticências, sobre a exclamação, sobre a interrogação e sobre aspas. Então, é interessante porque já dá uma revisada geral em toda essa pontuação, tá? Então, olha só, pontuação pode ser usada em um texto com o objetivo de indicar determinadas emoções. Reticências. As reticências podem ser empregadas para indicar a interrupção de uma frase, em casos de incerteza, com o objetivo de instigar o interlocutor a completar o raciocínio, deixar alguma ideia subtendida ou mesmo por faltar uma ideia para expressar o raciocínio. Por exemplo, o número do celular dele é espera um pouquinho, deixa eu verificar na agenda. Então, essas pausas, né, que a gente dá ao longo do texto, a gente vai colocando reticências, tá? Porque tá faltando raciocínio ainda para ser completado. A exclamação. O sinal de exclamação pode ser empregado para indicar alegria, raiva, espanto ou surpresa. Puxa, que menino estudioso! Então, assim, você tá
expressando uma surpresa, um espanto, né? Mas também pode indicar raiva. A interrogação. O sinal de interrogação pode ser usado para enfatizar uma dúvida, uma incerteza, uma insegurança. O que eu faço agora? As aspas podem ser empregadas para indicar que uma palavra está sendo usada com um sentido diferente do seu habitual, como em casos de ironia. Os anjinhos não param de falar um minuto. Então, é aquilo que a gente explicou lá no caso do sonha, né, da Sofia. Ela é um robô, gente, ela não dorme e sonha como a gente, né, como os seres humanos. Então, ela sonha, né, de ser como os humanos, né? Ter a inteligência como os humanos. Mas não é o sonhar como nós, né? Muito bem. Então, meus amores, vocês vão ficar aí com a tarefa da página 30, só que para fazer a página 30, vocês vão ter que ler a página 29, tá? Então, vocês vão fazer a página 30, 31 e 32. Tá? Então, essas 3 páginas vai ficar de tarefa para sexta-feira, né? Porque hoje já é terça-feira, então essa tarefa vai ficar para sexta-feira, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida, estou à disposição.